Lá na nossa Masterclass, uma das primeiras coisas que eu faço é explicar para vocês as minhas dificuldades. Por quê? Porque é muito fácil você entrar lá na minha página profissional e ver os meus sucessos, ver como que eu realizo as minhas extrações, como que eu faço o pós-operatório dos pacientes. Lá no nosso grupo de cirurgia tem as cirurgias que a gente realiza, como eu realizo. Parece fácil. É muito fácil você ver o holofote da pessoa, você vê ela no palco, mas é difícil você ver ela nos bastidores, né? Então, na aula 1 eu mostro para vocês os meus bastidores. Eu mostro que para mim também foi difícil. Quando eu comecei, eu também tinha dificuldade, eu também tive complicações nas minhas primeiras cirurgias, o meu paciente teve edema, minha paciente teve dor, eu causei sofrimento no meu primeiro paciente, e isso para mim foi a pior sensação do mundo. Por quê? Porque quando a gente escolhe odontologia, a gente escolhe tratar as pessoas, aliviar suas dores, diminuir aquele peso que uma dor de dente pode causar, uma infecção de dente pode causar, né? Então a gente escolhe cuidar destas pessoas. E quando um procedimento que você realiza ele causa mais dor, isso pesa na nossa consciência. E eu mostrei para vocês a forma lá, eu mostrei a forma que eu usei, o mecanismo que eu utilizei para poder melhorar, para poder evoluir e assim conseguir fazer esses procedimentos de forma mais adequada. Uma das coisas que a gente fez foi o treinamento. Um treinamento onde você treina a sua mão. Existem diversos estudos da neurociência mostrando que quando o ser humano, né, tem atenção, a forma correta tem acesso, né, à forma correta de usar seus instrumentais, a intimidade com aquele instrumental que ele vai utilizar, na hora que você vai fazer a prática, na hora que você vai executar o tratamento, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Você consegue formular uma memória visual. E essa memória visual vai te ajudar na hora que você tiver que enfrentar a cirurgia, a batalha que você não pode perder, né? A batalha que você tem que resolver, aquela extração que você precisa executar. Então, o treinamento visual, o treinamento manual de como segurar os instrumentais, de como realizar, quais instrumentais utilizar para quais situações, isso é fundamental. E para isso, eu vou disponibilizar para quem tiver lá quem tiver no nosso canal do Telegram, eu vou disponibilizar um e-book. Esse e-book eu poderia facilmente ver. Eu nunca vendi esse e-book, tá? Primeiro ponto. Esse e-book ele foi feito para ajudar as pessoas que estão começando em cirurgia agora. Ele foi feito. Desde a primeira vez, eu sentei e durante 3 dias eu executei esse e-book. Eu sentei e fiz o e-book. 3 dias das minhas férias em janeiro, há 2 anos atrás. Quantas pessoas vocês conhecem que preferem reclamar das pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho? Eu preferi ajudar. Eu sou um pouco diferente e um pouco louca também. Então, assim, o que acontece? Eu fiz esse e-book onde eu mostrei qual instrumental você usar para qual extração, pega do instrumental, tá? Apoio do instrumental, como você vai fazer esse apoio, tanto na mandíbula quanto na maxila, evitando problemas de trismo, problemas de DTM, como que você tem que se posicionar para fazer as extrações. Tudo isso de graça. Eu poderia facilmente vender esse e-book aí por R$100, vai, né? E estaria barato, porque ali existem técnicas, existem diversas coisas que são importantes para quem tá começando agora. Só que eu vou dar esse e-book totalmente de graça. Desde o começo ele sempre foi dado de graça. E quem tem o e-book gosta bastante, curte bastante o e-book, né? Usa ele como um manual para sempre estar relembrando, né? E ele é importante, ele é fundamental. É muito importante que você olhe o dente e já saiba qual instrumental usar. Isso vai fazer com que você economize tempo, né? Tempo de raciocínio. Então, com isso, você vai conseguir... e é importante você saber que mão você apoia. É tão importante quanto a mão que luxa é a mão que apoia. Então, você saber como apoiar de forma adequada para realizar aquele procedimento e fazer com que a força que você incide sobre o dente
não seja dissipada no movimento da articulação temporomandibular, vai fazer não só que seu paciente tenha menos dor, como também vai fazer com que o movimento que você está executando seja mais efetivo. Então, treinar a memória visual é fundamental. Parece coisa idiota, parece coisa besta, mas não é. Acreditem em mim, não é. Foi a diferença entre eu executar um procedimento e não executar. Entre precisar de ajuda e não precisar. Só isso. Só treinar a memória visual. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o e-book, abrir no seu celular, pegar seus instrumentais, limpos e esterilizados, por favor, né? Olha o coronavírus. Pega os seus instrumentais, espalha na mesa, olha o e-book. Olha o instrumental, pega o instrumental, olha a pinça do instrumental, olha faça a pega do instrumental. Imagine você segurando um dente, né? Pegando um dente aqui, faça o apoio, tente imagine. Como eu falei já na nossa primeira aula, você treinar a pega, saber que instrumental utilizar, em qual situação, faz muita diferença. Existem estudos de neurociência que mostram que foi feito um estudo com atletas, tá? Atletas olímpicos, aqueles de ginástica olímpica. Você sabe que o atleta, ele tem, antes dele executar o procedimento, ou executar aquela manobra, né, aquela ginástica no ar, ele precisa treinar mentalmente o movimento adequado para realizá-lo. O pé tem que tomar um impulso de uma forma adequada. No ar, o posicionamento tanto da coluna, quanto da perna, quanto do braço tem que ser exato, para que na hora que ele caia de novo no gelo, ou então caia de novo no tatame, né, que é aquele tatame que eles usam na ginástica, eles consigam executar isso com o melhor equilíbrio possível. Foi feito um estudo com esses ginastas e eles separaram eles em 3 grupos. No primeiro grupo, eles só treinariam, não fariam nenhum tipo de aula de conhecimento em relação ao movimento. Eles iam treinar o movimento completo, tá? Mas não iam ter nenhum tipo de teoria. No segundo grupo, eles teriam 30% do tempo, eles veriam pessoas, vídeos, imagens das pessoas executando o movimento de forma adequada. E 70% do tempo eles treinariam. E o terceiro grupo, esse foi um estudo antigo de neurociência feito pela União Soviética ainda, né? Então faz bastante tempo. O terceiro grupo ficaria 70% do tempo visualizando as imagens de como pegar, como segurar o instrumental de forma adequada, e apenas 30% faria treino, tá? Adivinha qual foi dos 3 grupos que tiveram um resultado melhor? Chuta, o que teve maior tempo de visualização, por incrível que pareça. Apesar da pessoa ter treinado menos, ela teve uma performance muito melhor, cerca de 25% melhor do que o grupo que teve 30% de vídeo e 30% de treino, e do grupo que só treinou. Então, gente, quando eu falo para vocês que essa coisa de curva de crescimento não é o limitante para que você consiga realizar seus tratamentos de forma adequada, eu tô falando a verdade. Porque eu saí da faculdade executando todos os tipos de exodontia, sem medo. Porque eu tinha o conhecimento, porque eu tinha a memória visual. Tudo isso vira ferramenta na sua mão na hora que você precisa executar o tratamento. Então veja como essa live que eu tô falando para vocês hoje é importante. Vocês vão entender o porquê que fazer esse tipo de treinamento vai ajudar vocês. O porquê que fazer esse treinamento vai resolver. Acontece muito, porque assim, eu tenho a minha clínica e eu tenho uma equipe, mas eu já tive pessoas que começaram na minha equipe. Então elas faziam extrações mais simples, extrações de pacientes com problemas periodontais, com grande mobilidade, maior facilidade de execução do tratamento. Aí eu tava lá na minha sala, de repente, doutora, me empresta um fórceps. Aí eu, tá, mas qual fórceps? Qualquer um não vai resolver o seu problema. Porque se você pega o fórceps errado, ele gasga, ele escapa. Você vai ter mais dificuldade para fazer a extração. Existe um porquê daquele fórceps ser usado para aquele caso. Existe um porquê. Porque foi feito em cima da anatomia do dente. Então é necessário que você pegue o fórceps adequado. Aí qual que é a outra pergunta que eu faço? Qual que é o dente que você vai tirar? Doutora, é
é um 15, então tu pega o fórceps 150 que você vai conseguir remover com mais facilidade. Saber isso é importante, é ouro, vale ouro. Então é importantíssimo que vocês tenham isso daí, que vocês executem esse exercício que a gente passou, que na verdade é um exercício, né? Que eu tô passando pra vocês, e que vocês executem isso de forma adequada. A Isa tá perguntando se eu ministro algum curso presencial. Isa, eu não ministro, tá? Por quê? Eu vou explicar melhor isso, acredito que no vídeo 3 da nossa Masterclass. Mas porque eu acredito que se eu fosse ministrar um curso, ele daria uma despesa muito maior para as pessoas que estão assistindo. Primeiro, porque a pessoa teria que vir para São Paulo. Eu não me vejo viajando o Brasil. Eu tenho um consultório, eu tenho uma clínica, né? Então eu tenho que ficar no local onde fica meu negócio, pelo menos por enquanto. E segundo, que as pessoas que fossem ter que fazer esse curso, elas teriam que se locomover até lá. Eu acho que é um custo que ela pode fazer no investimento em outras coisas. Então a gente não ministra, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês uma oportunidade para que vocês possam ter um treinamento a mais, né? Mas isso é mais para frente. Primeiro, eu quero que vocês melhorem a forma de atuar com os instrumentais que vocês têm. E é fundamental que vocês façam os exercícios, façam as coisas que a gente vai colocar aqui para vocês. O Guilherme fala da sua... Fiz a minha primeira e achava que iria odiar, mas não, eu amei. Uma simples exodontia e uma sutura me motivou mais ainda. É verdade, né? Quem gosta de cirurgia sente isso, sente esse poder. O poder de você aliviar a dor do seu irmão, do próximo, com as suas mãos. Né? O que uma exodontia pode livrar o paciente? Pode livrar o paciente de ter uma infecção, uma dor de ouvido, uma dor de cabeça, ter um fleimão, um inchaço, um edema de face. Ele pode ter endocardite bacteriana e parar no hospital no momento que o coronavírus está aí, ó, tomando quase todos os leitos. Né? Existe uma estatística que mostra que provavelmente nós não teremos leitos suficientes para atender todos os pacientes que vierem a ter a parte mais grave da doença, né? Que os leitos são insuficientes e as pessoas que têm outros problemas de saúde vão ter dificuldade de ter acesso a esse serviço de saúde. Por isso que, por enquanto, o isolamento social é uma coisa prevista pela Organização Mundial da Saúde e também pelas nossas organizações nacionais de saúde, né? O ministro da Saúde fala sobre isolamento social, que por enquanto, neste momento, é necessário. Então, eu vejo que é uma forma de nós aliviarmos a dor do nosso paciente com as mãos. É um poder maravilhoso, dá uma sensação maravilhosa para quem gosta de cirurgia. Vereda, o e-book você fala sobre as técnicas de sutura? Não, Verena, infelizmente nós não falamos sobre técnicas de sutura no e-book. O e-book fala sobre os instrumentais para fazer exodontias. No caso, ele te explica, fala sobre os fórceps e sobre as alavancas. E também fala sobre o que fazer quando você estiver frente a uma exodontia difícil, onde tem que estar o seu foco, né? Então, o que fazer quando o dente não sai? Basicamente é isso. Fala também um pouco sobre anatomia, né? Então é um livro bem bacaninha, né? Um e-book bem bacana que vale a pena a leitura.